Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Shalom. Que grande alegria nós estarmos aqui reunidos, né, para esse mini curso, né, para esses dias em que nós estaremos aqui juntos, né, falando um pouco sobre a família como um caminho para o céu. Portanto, é um tema que interessa a todos nós, né? Todos nós temos família, todos nós vivemos em família e todos nós certamente queremos e desejamos, né, que a nossa família vá para o céu e também que nós possamos ajudar outras famílias a irem para o céu. Então nós vamos falar sobre esse tema aqui ao longo desses dias. Claro, né, não tem como ser um curso super profundo, né, não dá para tratar esse tema assim com toda a profundidade que a gente poderia tratar se fosse um curso mais longo, mas a gente vai lançar algumas luzes importantes para que você desperte para a importância e para a necessidade de mergulhar nesse tema, tá bem? Então, vamos fazer um breve momento de oração, de súplica ao Espírito Santo, depois eu vou me apresentar para vocês e a gente dá seguimento ao nosso curso. Vamos lá? Convido você a rezar junto comigo a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quem é esse que vos fala, né? Quem é essa pessoa que a comunidade pediu para falar para vocês sobre família, né? Eu me chamo Renato Varges, né? Eu sou casado já há 14 anos, caminhando para 15 anos, né? Para as bodas de cristal com a minha esposa. Tenho 4 filhos, né? Então, temos aí 2 meninos e 2 meninas, né? Na verdade, 2 meninas e 2 meninos, né? Nessa ordem. E sou consagrado da comunidade de aliança, né? Com promessas definitivas, graças a Deus. E então, a comunidade me pediu que a gente partilhasse um pouquinho sobre essa questão das famílias que são um caminho para o céu. Então, a gente vai aqui, a princípio, fazer 3 aulas, onde primeiramente eu vou falar um pouco da origem da família, né? Quem inventou a família, né? Da onde veio a família, né? Será que a família é uma construção social? Será que a família é uma ideia meramente humana, né? Será que a família ela foi arquitetada, bolada pelos homens? Será? Será? Né? Será? Enfim, vocês vão ver a resposta, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a família como um lugar do dom, do amor e do serviço, né? Isso aí vai ser a nossa segunda parte do nosso curso. E numa terceira parte eu vou falar com vocês assim brevemente sobre como educar para a eternidade, né? Como educar os nossos filhos e também como nos educar para a eternidade. Tá certo? Então vamos dividir aí nessas 3 aulas, depois nós teremos uma live, né, onde a gente vai poder ali tirar dúvidas, né, falar um pouco ao vivo também com vocês. Inclusive vocês podem deixar aqui nos comentários também, né, dúvidas que vocês tiverem, que na medida do possível também a gente vai respondendo, vai colhendo essas dúvidas para tentar atendê-las na medida do possível, tá bem? Então vamos lá. Nessa nossa primeira colocação, lembrando que nós vamos ter aqui vídeos breves, então não dá para a gente aprofundar, né, tanto cada questão, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da família. Nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, existem muitos dardos inflamados vindo na direção das famílias, né? Pessoas que vêm com conceitos novos a respeito de família, querendo fazer com que a família seja reconstruída, que haja uma nova abordagem, né? Uma redefinição do conceito de família, uma redefinição do papel do pai, redefinição do papel da mãe, uma reconstrução do núcleo familiar, como se isso fosse possível. Veja, quando nós queremos entender a natureza de alguma coisa, nós precisamos investigar a finalidade daquela coisa, e não adianta você perguntar para qualquer um qual é a finalidade daquela coisa. Você precisa perguntar para o fabricante, você precisa perguntar para quem deu origem àquilo, para quem criou, porque a forma como ele criou aponta para a finalidade daquilo.
Tá bem? Então eu tenho aqui um microfone, né, que eu nem estou usando para fazer aqui a gravação, prefiro usar esse outro. Então, se eu pego um microfone e eu quero fazer dele um martelo para bater bife, ele com certeza vai dar uma boa amassadinha no bife, mas ele vai ser destruído, porque ele não foi pensado para isso. Quando pensaram no microfone, né, esse microfone aqui, no caso, é um microfone condensador, que não é um microfone monodirecional, ele capta o som vindo de diversas direções, ele foi pensado para que, ao falarmos aqui na direção do microfone, ele capte o som e jogue para dentro do sistema do meu computador. E isso se transforme num som que sai aí para você. Ele não foi pensado para bater bife. Então, quando você pensa em algo que existe, na natureza daquela coisa, você precisa olhar para a finalidade com a qual ela foi criada para saber para que aquilo funciona. E se nós olharmos para a família, para interrogarmos a família sobre para que ela serve, nós temos que olhar para a sua origem. E a origem da família é Deus. Atenção, atenção, olha para cá, olha para cá. Não somente a origem da família é Deus, Deus mesmo é família espiritual. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, que é família espiritual, quando Deus nos faz imagem e semelhança dele, ele faz com que nós, seres humanos, ao vivermos a nossa natureza, corpo e alma, sejamos, para quem quer que seja para Deus, seja para os outros, imagem e figura dele. Imagem e semelhança dele. Então, quem quis nos fazer família é aquele que, por excelência, vive numa relação familiar. E Deus não nos quis fazer família de forma meramente natural, de forma meramente biológica. Deus nos criou para ser família, principalmente, soberanamente, maximamente, essencialmente, família sobrenatural. Entendem? Então, nessa pequena aula, né, que a gente vai dar aqui, eu quero fundamentar um pouco isso com vocês. Tá claro? Que a origem da família não é a cabeça de Karl Marx, né, que acha que a família foi criada por atributos humanos, né, por necessidades do homem tiranizar e oprimir a mulher e reunir ali o homem e a mulher, né, reunir os filhos e a mulher em volta de si, para que ele pudesse passar a sua propriedade privada para algum herdeiro. Né? Isso é cabeça de quem não tem fé, né? De quem não conhece nem a estrutura das coisas. Tá claro? Então, se a gente olha para a sociedade e a gente quer entender de fato, a fundo, o que é a família, nós precisamos olhar para a origem da família. Entende? Mais do que isso, vou além. Existem pessoas, algumas até bem intencionadas, que olham para a família, olham para os animais e querem nivelar a compreensão da família com aquilo que os animais vivem na sua natureza meramente animal. Só que a natureza humana, ela não é uma natureza meramente biológica, corpórea. Nós temos alma. Portanto, querer compreender a família e reduzir a família a simples hábitos humanos e biológicos, ao cumprimento de funções reprodutivas, você jamais vai alcançar a profundidade, a finalidade e a felicidade que uma família pode gerar. Entende? Então, olhar para os animais para entender o que é uma família é você reduzir a família a algo muito pequeno. Nós não podemos negar que nós temos sim algo de comportamento animal do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista reprodutivo, comportamental. Nós temos, é lógico que nós temos. Mas nós não somos só isso. Você quer entender como nós não somos só isso? Basta você comparar. Você pega um animal, por exemplo. Você pega lá um cachorro, pega um bode, pega um boi e vê se aquele animal aspira, como nós, constituir uma família. Ele não aspira a constituir uma família. Ele sequer busca sentido nos relacionamentos que ele tem. Os animais, eles se aproximam uns dos outros para cumprir as suas funções fisiológicas reprodutivas, meramente para que a ordem da criação siga em frente.
para que aquilo que é necessário em termos de perpetuação da espécie aconteça. Mas você nunca vai ver um cachorrinho, ao terminar de cruzar com uma cachorrinha, olhar para a cachorrinha e ficar na expectativa dela ter ficado ou não satisfeita com aquilo, dele desejar ter ela por perto e ter nela ali alguém com quem ele crie um relacionamento afetivo, conjugal. Nunca vai ser assim. Não é assim com cachorro, não é assim com boi, não é assim com porco, não é assim com bode, não é assim com elefante, não é assim com zebra, não é assim com nenhum animal. E esse que vos fala aqui é médico veterinário, né, com doutorado em ciências veterinárias e funções reprodutivas dos animais. Então, não falo meramente como um curioso sobre esse assunto. Os animais, eles não têm alma humana. Então, eles não buscam sentido naquilo que eles vivem em termos relacionais. Como eles não buscam sentido, para eles não existe isso que nós chamamos de família. E o que é uma família? Eu peguei aqui um trecho, que o Papa Francisco escreveu na Amoris Laetitia, que eu acho espetacular. Ele está falando do sacramento do matrimônio, mas que por fundamento, é radicado no sacramento do matrimônio que as famílias se constroem. Então o Papa Francisco ele diz o seguinte, prestem atenção, o sacramento do matrimônio não é uma convenção social. Ou seja, o Papa Francisco concorda com aquilo que nós dissemos aqui ainda há pouco. Nem um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, e da qual o sacramento os faz participar. Gente, o Papa Francisco aqui, ele consegue resumir nessa frase toda a introdução à teologia do corpo que São João Paulo II faz. Para quem não conhece os ensinamentos sobre teologia do corpo, para quem não conhece bem, eu não tenho como aprofundar isso aqui agora, não daria tempo, seria eu me arvorar aqui a fazer algo impossível no tempo que nós temos, mas se vocês quiserem, vocês conseguem encontrar material, eu coloco muita coisa sobre isso no meu perfil do Instagram, a própria comunidade produz bastante material nesse sentido, aí na internet você encontra, ok? Mas o que o Papa Francisco está dizendo aqui? Quando Deus pensa o homem na sua natureza, macho e fêmea, homem e mulher. E não é à toa que Deus pensa o homem com um corpo capaz de amar e dá ao homem alguém a quem amar e não dá de qualquer jeito. Prestem atenção, se nós formos ler Gênesis 2, a partir do versículo 21, nós vamos entender isso de uma maneira brilhante. Veja, nós estamos aqui falando a respeito da origem da família, tá? E eu quero que vocês entendam nessa primeira aula que a família tem origem em Deus. E se ela tem origem em Deus, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Depois que eu ler essa passagem, eu vou partir para essa questão do propósito, ok? Então prestem atenção, qual foi o movimento originário da construção da família? O movimento que Deus fez para que a família fosse colocada na ordem da criação. Prestem atenção. Gênesis 2, 21. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo, depois do homem ter visto os animais passando, colocar o nome nos animais. Deus disse para o homem que não era bom que ele estivesse só. Deus começou a procurar, o homem começou a procurar nos animais uma companheira que lhe fosse auxílio e ele não encontrava. Então Deus, aqui na sequência, que eu estou lendo, Deus coloca o homem num sono profundo e vejam o que acontece. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem.
Agora vejam o que o homem, presta atenção aqui num parênteses que eu vou fazer. O homem foi criado por Deus na solidão. E ele aspirava a amar. E essa aspiração de amar do homem aponta em primeiro lugar para Deus. A solidão do homem sempre aponta em primeiro lugar para Deus. Mas como Deus insere o homem na ordem da criação, o homem é chamado a participar na versão criada também dessa sua finalidade última, que é amar. Só que o homem olha para a criação e ele não encontra, pô. Deus colocou a criação toda na frente dele, ele viu todos os animais passando e falou, pô, esse homem me fez uma pegadinha aqui, né? Ele me colocou aqui, me coloca no peito uma aspiração de amar e não coloca ninguém para eu amar. Que história é essa? Pô, que Deus é esse, né? E aí Deus, pedagogicamente, dá ao homem aquele sono e pega e dá ao homem a mulher. E aí o homem, quando vê a mulher, aí ele começa a entender o plano de Deus. Ali ele começa a entender a origem da família. Prestem atenção. O homem diz, né? Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Agora prestem atenção. O homem vê na mulher aquela em quem ele pode depositar toda a sua aspiração de amar. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem é chamado a amar. Só que o amor entre o homem e uma mulher, ele não é qualquer amor. O homem não vive como os animais. O homem aspira a algo muito mais elevado do que os animais. O homem não é bicho. O homem vive uma realidade chamada família que tem origem em Deus, que foi querido por Deus, que sai de Deus. O homem, ele tem a sua estrutura, inclusive física, apontada para viver em família. Entendem? Por isso Deus dá uma outra ordem. Deus dá a mulher ao homem e ele coloca ali mais uma ordem. Que ordem é essa? Prestem atenção aqui. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O Papa Francisco diz, né, que para a igreja, a união do homem com a mulher é um sacramento. Porque o que é um sacramento? É um sinal visível de uma realidade invisível. Para a igreja, o matrimônio é o sinal, é o sacramento do amor de Cristo pela igreja. Da mesma forma que o homem deixa o seu pai, Cristo deixou o seu pai. Da mesma forma que o homem é chamado a deixar a sua mãe, Cristo deixa a sua casa. E ele vai dar a sua vida pela sua esposa, que é a igreja. E o homem também. O homem não é chamado a viver com a mulher qualquer relacionamento. O homem não é chamado a viver com a mulher um relacionamento como os outros animais vivem. O homem é chamado a viver com a mulher a construção de uma família, a partir de um amor ordenado, de forma que os dois, vivendo um amor livre, total, fiel e fecundo, fossem na humanidade, na ordem criada, a vivência de um amor conjugal que revela o amor de Deus, como Deus vive na Trindade. É isso que o Papa Francisco nos diz aqui, e é isso que a teologia do corpo de São João Paulo II nos fala. Então, a origem da família é Deus, porque Deus quis inscrever no nosso corpo, Deus quis inscrever na nossa forma de amar, Deus quis sacramentalizar a união do homem com a mulher, para que a união do homem com a mulher, nesse uma só carne que o matrimônio vive, fosse um sinal visível de uma realidade invisível que Deus vive na Trindade. Então o casal não é chamado a viver de qualquer jeito. A união do homem com a mulher, mais do que uma realização meramente humana, mais do que o cumprimento de funções biológicas, deve estar apontada para o céu, que é a finalidade última do homem. Então, a origem da família fala também a respeito da origem do homem. E a finalidade da família fala a respeito da finalidade do homem. Então, qual é a origem da família? Deus.
E qual é a finalidade da família? É fazer com que os membros daquela família vão para o céu. É fazer com que os membros daquela família vivam essa dinâmica de santificação mútua para que eles alcancem o céu. Foi para isso que Deus uniu o homem e a mulher. É por isso que os animais não têm família, porque eles não têm uma aspiração pela eternidade. O sentido que nós buscamos no ser família, na nossa realização sexual, o sentido que nós buscamos e a sede de eternidade que nós temos dentro da família, isso precisa fazer com que a família seja um motor, que a família seja uma escola, uma engrenagem que movimenta-se e leva todos para o céu. Foi para isso que a família foi criada por Deus, para ser um núcleo de amor vivido pelos seus membros, de forma que cada um deles seja santificado, cada um deles seja realizado na sua essência mais profunda, que é viver uma vida de comunhão com Deus. Por isso que dentro do núcleo familiar, qual é o maior bem que um homem pode fazer para uma mulher, que a mulher pode fazer para o seu marido, que eles dois podem fazer para os seus filhos? Levá-los para o céu. A família existe para isso. A família não existe somente para que a gente acumule bens, né? Para que a gente viva momentos muito legais nessa vida. Tudo isso é muito lícito, né? Tudo isso é muito desejável. Mas, em primeiro lugar, a família tem por vocação, por missão, levar os seus membros para o céu. Porque entendam, o mundo de hoje é um mundo que quer nivelar a família ao nível dos animais. Se nós nivelamos a nossa família ao nível dos animais, nós tiramos toda a sobrenaturalidade da família. Tiramos aquela parte da sua missão que é mais essencial. Você pode até viver aquela missão da família mais natural, de procriação, né, de satisfação humana, mas vai faltar ali o seu elemento essencial. E digo mais, vai faltar ali nos momentos de crise aquele olhar para a finalidade última da família, e os esposos têm um momento que eles não suportam, diante de crises muito graves, viver os desafios de ser família, se eles não têm essa orientação, essa bússola, né, esse olhar norteado para a finalidade que a família tem, que é levar os seus membros para o céu. Vocês entendem? Então, qual é o lugar por excelência onde nós vamos aprender a caminhar juntos para o céu? A família. Em que lugar os cidadãos que vão frequentar a nossa sociedade vão aprender os valores da eternidade? No seio da família. É na família que vão ser construídos esses laços de amor que visam não só uma felicidade nesse mundo, mas uma felicidade no céu. E a família, ela tem o dever, eu vou falar isso na próxima aula, ela tem o dever de formar cidadãos que não buscam a felicidade nesse mundo, para que ao serem lançados no seio da sociedade, eles iluminem esse mundo com as virtudes cristãs que vão também fazer com que a sociedade caminhe para o céu. Agora vocês vejam a gravidade que é destruir o núcleo da família cristã, que é tirar da família o direito de educar os seus filhos para a fé, que é uma família não viver à altura daquilo que ela é chamada. Uma família que desiste de rezar, uma família que desiste de frequentar os sacramentos, uma família que terceiriza a educação dos seus filhos, uma família em que os cônjuges estão mais preocupados com seu próprio bem-estar do que com ter filhos ou de santificar o esposo e a esposa. Isso aí é o assassinato da vocação original da família. Para a gente fechar essa aula, a família tem origem em Deus. A família tem por finalidade ser uma comunhão de pessoas, uma comunidade de pessoas com laços estreitos de amor que caminham juntos para o céu. E a maior realização de uma família não é deixar ricas heranças para os seus herdeiros. A maior realização da família é ocupar todas as cadeiras que Deus destinou aos seus membros no céu, na eternidade. Uma família bem-sucedida é uma família que encontra com Deus no céu
e todos os seus membros juntos lá. Tá certo? Então, se você tiver aí algum comentário, alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e vamos para a nossa segunda aula e eu espero você lá. Tá bem? Forte abraço!